O arqueólogo mais famoso da cultura pop saiu da aposentadoria. Indiana Jones pegou o chapéu da gaveta, tirou as teias de aranha lá, pegou o chicote na parede, já deu uma testadinha e tá pronto pra jogo. O personagem retorna pros cinemas agora em junho de 2023 com Indiana Jones e o Chamado do Destino. A grande pergunta que eu deixo aqui pra vocês é o seguinte: será que dessa vez ele vai ajudar em alguma coisa? A polêmica tá no ar. Existe uma teoria, galera, que Indiana Jones só atrapalhou em Caçadores da Arca Perdida. Ele podia muito bem nem ter aparecido e o bagulho seria até melhor. Duvida? Vou te mostrar agora e vou te provar, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. E a gente pode afirmar com certeza que sem Indiana Jones não existiriam nem Lara Croft, nem Nathan Drake. Se você curte as franquias de jogos Uncharted e Tomb Raider, tem que acender uma vela para Indiana Jones todos os dias. O vovô ali foi o principal responsável por ressuscitar um gênero, as aventuras malucas de caçadores de tesouro. Estava morto. Para ser justo, esse gênero nasceu na literatura em 1885 com o aventureiro Alan Quatermain. Esse sim foi o pioneiro nesse lance de maldições, ruínas esquecidas, sabe? Civilizações perdidas, resolver tudo no soco, no pipoco. Esse cara foi que deu origem a tudo. Mas bora ser sincero, ninguém mais lembra de Alan Quatermain. O personagem teve 2 filmes meia boca assim nos anos 80 e já tava pegando carona no sucesso de Indiana Jones. Então não tem jeito, Indiana Jones é referência, é o one hit pra esse gênero. Agora, o que acontece se eu te disser que Indiana Jones foi um inútil em Caçadores da Arca Perdida? Ele só atrapalhou. Calma, galera, segura o chicote, calma. Essa teoria tem fundamento, você vai ver agora. Mas antes de ver, comenta aqui embaixo, tá hypado pra Indiana Jones 5? Você acha que ele ainda tá no gás pra fazer filme Harrison Ford? Fica o aviso então agora, o que a gente vai falar agora pode estragar a tua infância. Se você curtiu muito Indiana Jones os Caçadores da Arca Perdida, não vem reclamar comigo depois. Eu curti pra caraca esse filme. Aliás, se for reclamar, reclama com The Big Bang Theory. Então vamos lá, em 2013, a série de TV The Big Bang Theory passou um episódio que destruiu o filme. Nesse episódio, o personagem Sheldon se dá mal. Geralmente o Sheldon é o cara que fala as coisas na lata, constrange os outros. Dessa vez foi o contrário. O Sheldon passou o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida pra personagem Amy. É o filme favorito dele e o Sheldon fez questão que a outra assistisse. A Amy, que também é nerd, analisa o enredo e arregaça. Sente só o que ela disse na série, abre aspas. Indiana Jones não desempenha nenhum papel no resultado da história. Se ele não estivesse no filme, seria exatamente o mesmo. Se ele não estivesse no filme, os nazistas ainda teriam encontrado a arca, levado para a pilha, aberto, e todos morreriam do jeito como eles fizeram. Fecha aspas. Foi na veia. Indiana Jones e nada ali daria exatamente o mesmo resultado. É verdade. Vamos conferir isso desde o começo, ok? Os nazistas vão atrás da Arca da Aliança e vão atrás do Abner Ravenwood, no Nepal. Esse arqueólogo tinha um medalhão com a localização do Poço das Almas, que é o lugar onde a arca estaria escondida. Chegando lá, os vilões descobrem que o Abner está morto, mas a filha dele, a Marion, tem um medalhão. E é aí que o Indiana Jones aparece para salvar a mocinha. A Marion foi o antigo caso amoroso do Indiana Jones. E o que acontece graças a Indiana Jones? Marion é salva da morte certa. Eu acho que essa é a única contribuição do Indiana Jones pro filme inteiro, salvar a Marion. Mesmo assim, os nazistas conseguem fugir com o que seria metade do medalhão. Ou seja, eles têm informação incompleta. Se o Indiana Jones tivesse ido para casa, viver uma vida com a Mary, esquecer tudo isso, os nazistas nunca iriam encontrar a Arca da Aliança. Ponto! Só que aí o filme seria muito curto. O que o Indiana Jones faz? Ele resolve ir pro Egito atrás da Arca da Aliança. É um baita erro. Por quê? Porque ele descobre o lugar verdadeiro onde a Arca da Aliança está guardada. E o cara é descoberto pelos nazistas. Pô, Indiana, assim fica difícil de defender. Me ajuda a te ajudar nessa. Tu entregou o ouro pros bandidos nessa, não foi? É claro que o herói acaba fazendo de tudo para impedir que os nazistas fiquem com a Arca da Aliança. Esse é o grande charme do filme. Não é nem o enredo. A sequência de ação que o Steven Spielberg fez ali são impressionantes até hoje. A perseguição do caminhão, o Indiana Jones pendurado pelo chicote. Pô, galera, aquilo ali tava muito à frente do tempo, né? Do seu tempo ali, né? É um negócio que tu vê 40 anos depois, tu ainda fica passado. E a trilha sonora, hein? Pô, chega até a arrepiar, né? Pam, param, pam, pam, param. Pô, é bom demais. Nessa treta toda, Indiana Jones acaba, inclusive, destruindo o avião em que os nazistas iam fugir com a arca. O plano original dos caras era pegar a Arca da Aliança e voar direto pra Berlim, sem escalas. Eles iam mostrar o bagulho pro Hitler, galera. Pro Hitler. Vocês viram o que acontece quando se abre a Arca da Aliança, né? Pois é, o bigodinho ali teria derretido e o mundo teria escapado dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Valeu, hein, Dr. Jones? Essa aí tu mandou mal. E o que aconteceu então? Indiana Jones rouba a Arca da Aliança e coloca ela num barco. Os vilões chegam de submarino e pegam a arca de novo. E aí? Toca pra Berlim? Não, Berlim não tem praia, né? O vilão Belloc manda um migué lá nos nazistas e convence os caras
a irem para uma ilha fazer um test drive da Arca da Aliança. Dá uma olhadinha primeiro no que tem dentro. O Belloc jamais teria conseguido convencer os caras se eles estivessem no avião, concorda? Pois é, Indiana Jones acaba salvando a vida do Hitler. Não dá mais pra defender, não tem mais como passar pano, galera. Então, resumindo, se Indiana Jones tivesse ficado na faculdade dando aula, Marion estaria morta, mas Hitler também. Se o Indiana Jones tivesse salvado a Marion e voltado pra casa, os nazistas nunca teriam encontrado a Arca da Aliança, né? Por último, se o Indiana Jones simplesmente tivesse desistido no meio e voltado com a Marion, Hitler estaria morto. Eu realmente espero que Indiana Jones Chamado Destino seja o filme que feche a franquia com chave de ouro. Eu realmente tô no hype aqui, de verdade. Pô, Harrison Ford chutando bunda aos 80 anos é um negócio pra gente respeitar, galera. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com essa teoria? Indiana Jones vacilou no primeiro filme? Comentem. Vai logo, tem a sua inscrição. Parou tudo. Trava a máquina. Estamos quase chegando nos 13 milhões. 13 milhões, galera. Pô, ajuda a gente, ajuda a casa a trazer mais conteúdo pra você. Tá cabendo, pode vir, galera. Vem que a gente vai suprir tudo. E você é muito bem-vindo ao canal. Então seja bem-vindo, obrigado. Espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!